Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 16 do mês de Adar II, do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá. Estamos no 7º dia da semana, estamos no sagrado dia do Shabat. E com isso, nós estamos hoje na nossa 7ª leitura da Parashá semanal, mais Mafitir, que é a leitura final. Então, nós estamos aqui para completarmos a nossa Parashá da semana, de nome Tzav, que significa ordene, ou ordena, ou ordenar. Dessa forma, nós vemos aqui realmente uma palavra mais imperativa, né? Vimos aí que anteriormente nós sempre ouvimos, lemos e ouvimos Deus falando com Moshe no sentido de fale, diga, mas aqui nessa paraxá Deus vem e diz tzav, ordena, ordenar ou ordene. Então uma forma mais imperativa está aí conexão com a conclusão das leis dos sacrifícios e principalmente a consagração do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e mais Arão e os seus filhos ao ofício de Kohen Gadol e Kohanim, o sumo sacerdote e os sacerdotes para o serviço. Então, nós estamos aí com 194 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Então, vamos para a nossa palavra de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe para o dia de hoje. Então o nosso Rebbe, ele diz assim, o Baal Shem Tov, ele ensinou que existem dois caminhos. O primeiro caminho é, a divindade é tudo. E o segundo caminho, tudo é divindade. Onde os dois caminhos se encontram, lá está o próprio Deus. Então, nessa palavra de sabedoria e ensinamento do nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, Menachem Mendel Schneerson, ele está nos falando aquilo que Baal Shem Tov disse, que é exatamente o quê? Primeiro caminho, a divindade é tudo. Segundo caminho, tudo é divindade. E aonde os dois se encontram, ali está Deus. E como que se encontram esses dois caminhos? Aprendemos dentro da aula de matemática que duas linhas retas, elas não se cruzam, elas não se encontram, são paralelas. Mas aqui Baal Shem Tov, na sabedoria do nosso Rebbe, trazendo para nós esta lição, ele diz de forma bem clara, a divindade é tudo e tudo é divindade. Onde os dois caminhos se encontram, lá está o próprio Deus. Ou seja, a divindade é tudo e tudo é a divindade. Onde esses dois caminhos se encontram, ali está Deus. Ali está o soberano. Ali está o único Deus que salva. Ou seja, tudo é Deus, ou Deus é tudo, melhor dizendo, e tudo é Deus. E eles se encontram. Não tem como seguirem separados de forma paralela. Eles se encontram. Quando nós temos a convicção desta realidade, quando nós temos essa convicção desta realidade, que a divindade, Deus é tudo, e que tudo é Deus, então é o momento em que essas paralelas se encontram numa bifurcação, onde nossa fé e a nossa confiança em Deus são fortalecidas, e então é onde nós encontramos Deus. Porque nós não podemos separar Deus é tudo, e de um outro lado, tudo é Deus. Porque aí nós teríamos uma dualidade. Então, quando se encontram, diz o nosso Rebbe, pelos ensinamentos de Baal Shem Tov,
nos mostra essa realidade. É a nossa emuná, a nossa fé, a nossa busca por Deus. Quando nós conhecemos esta realidade e quando nós passamos a ter essa convicção. Deus é tudo e tudo é Deus. Há uma conexão e nós encontramos Deus. Por isso o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica nos leva constantemente a não separarmos esses dois caminhos, mas levar a uma unidade, união, fusão, harmonia, comunhão. E assim nós seguimos a nossa jornada monoteísta, sabendo desta verdade, desta realidade, e estarmos aí no nosso dia a dia com Deus e Deus conosco. Ok? Então, vamos juntos nessa jornada aí monoteísta, ok? Hoje nós estamos então no dia 16 de Adar do mês 2, e hoje dentro da história judaica, no ano 41 antes da Era Comum, né, começou a reconstrução da muralha de Jerusalém. Quando houve, né, o primeiro grande exílio, o exílio babilônico, a destruição do primeiro templo, onde uma boa parte do povo foi levado como escravos para a Babilônia, hoje conhecida como Iraque, né? E então a Babilônia, o grande poderio militar de então, tanto é também, ela continha uma das grandes chamadas, uma das grandes maravilhas, né, da terra, que eram os jardins suspensos da Babilônia, que hoje também já não se vê mais nada disso, né? Então, quando houve essa destruição do primeiro templo, então, na realidade, o povo foi levado, o povo que estava saudável, né? Bem como vários profetas foram para a Babilônia, entre eles Daniel e os seus 3 amigos, né? Que ficou conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados, né, junto com outros, dentro desse aspecto aí, para a Babilônia, né? E ficou, né, e uma boa parte dos sábios foram para a Babilônia junto com o povo. Uma outra parte dos sábios ficou em Jerusalém, né? E em Jerusalém as pessoas que ali ficaram, na sua maioria, foram os feridos, os doentes, crianças e velhos. E essa parte dos sábios que permaneceram em Jerusalém foi exatamente para poder dar essa assistência ao povo que ali ficou, né? E que ficaram nas suas piores condições. Entre elas, eles não tiveram nem condições de poder sepultar os milhares de mortos que os babilônicos deixaram para trás, né? Então, por isso, você vê aí o Salmo do dia de hoje, onde nos fala essa realidade aí, né, sobre aqueles que ficaram com seus corpos expostos, né, aos animais selvagens, às aves de rapina, né? Os Salmos de hoje, 79 a 82, nos conta essa história aí. Então, dessa forma aí, depois, né, já no ano 45, antes da Era Comum, né, aliás, no ano 41, o rei Agripa I, né, designado pelo imperador romano para governar a Judéia, ele foi piedoso e bom para seus súditos, né? E durante o seu reinado, os judeus começaram a prosperar e a viver confortavelmente. Os sábios da época lhe prestavam grande respeito, e Agripa I começou a consertar e ampliar e aumentar as muralhas ao redor de Jerusalém. Os romanos, né, desconfiados da crescente prosperidade dos judeus, colocaram muitos obstáculos em seu caminho. Apesar disso, a muralha foi completada, embora o produto final não fosse tão magnífico como planejado originalmente. Então, no dia 16 de Adar, o dia em que a construção começou, foi instituído aí como um dia festivo, né? Então, essa reconstrução da muralha de Jerusalém, né,
apenas aí corrigindo a data, né? Foi no ano 41 da Era Comum, não antes da Era Comum, da Era Comum, né? Dessa atual Era Comum, né? E então os romanos permitiram com que realmente houvesse a reconstrução da muralha de Jerusalém, ok? Então, foi assim que começou a reconstrução, né, das muralhas em torno de Jerusalém, né, o Beit HaMikdash, né, e depois, no ano 69 da Era Comum, os romanos vêm e destroem tudo de novo, né? Então, essa é a data específica da reconstrução das muralhas em torno de Jerusalém. O nosso Shalom de hoje, né? Nós temos aí para falar ao Luiz Cabral, lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Adelson Araújo Viana Júnior, lá de Boa Vista, de Roraima, né? O Adelson Araújo Viana Júnior, lá de Roraima, se não me falha a memória, é o primeiro ou segunda, né? Primeira ou segunda pessoa de Roraima que entra em conexão conosco em A Tarde com a Torá, né? Então, Baruch Hashem, por isso daí. Então, temos aí mais um estado onde estamos chegando aí. E um estado, né, que estava nos faltando aí para alguém, né, mandar aí um shalom para nós, estar em conexão conosco, foi exatamente Roraima e Amapá, o estado de Amapá. Então nós temos aqui o Adelson Araújo Viana Júnior e família, lá da cidade de Boa Vista, né, capital de Roraima, né? E esses dias atrás nós tivemos aí, né, um contato com uma pessoa do Amapá, né? Sandro Gomes Souza, de Macapá, capital do Amapá, que também, né, entrou em contato conosco em A Tarde com a Torá. Então, dessa forma, né, com o Sandro Gomes Souza e família de Macapá e o Adelson Araújo Viana Júnior, de Boa Vista, Roraima, então nós alcançamos aqui, pela misericórdia de Hashem, todos os estados da nossa federação, né? Então, pela misericórdia do Eterno, todos os estados da federação tem alguém, Benei Noach, né? Família, a pessoa dessas duas que nós acabamos de falar aqui, né? Se porventura tiver mais alguém desses dois estados, é só mandar aí um shalom aí para a gente poder acrescentar na lista aqui. Mas o significado principal aqui que nós queremos deixar com essas duas famílias de Amapá e Roraima, né? É exatamente que todos os estados da nossa federação, todos os estados do Brasil, têm no mínimo uma família que representa os Benei Noach. Isto é maravilhoso. Isso mostra a ação de Deus para estes últimos dias. Isso mostra a realidade daquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele veio dizendo desde a década de 50, né? Esta é a geração de Mashiach. E justamente por essa questão, esta geração, né, é a geração de Mashiach. E agora, hoje, pela graça bendita de Hashem, com o Adelson e família lá de Roraima, então fechando todos os estados do Brasil, amanhã, o primeiro dia da semana, nós estaremos trazendo aqui para os amados, né, uma palavra de sabedoria, um estudo, né, rápido, mas bem objetivo, que os nossos mestres trazem para nós, sobre quem é o Filho de Deus e qual é o papel dos Benei Noach, os não-judeus, dentro desta realidade. Então amanhã, em A Tarde com a Torá, nós estaremos trazendo esse estudo aqui. Ele é curto, estará dentro da nossa paraxá, porque
nós vamos encerrar Tsav hoje, e amanhã nós vamos iniciar a Parashá semanal Shemini, que significa oitavo. Ou seja, durante 7 dias Moshe fez a consagração do Mishkan e de Arão e os seus filhos ao ofício do sacerdócio. Durante 7 dias. E no 8º dia, nós vamos ver o que acontece na conclusão, no Shemini, no 8º dia. E tudo isso, amados, tem uma conexão exatamente no nível mais elevado, mais espiritual, com os dias da criação, 6 dias. O 7º dia, em que o Eterno ele separou, abençoou e santificou o 7º dia, o sagrado dia do Shabat. E Shemini, o 8º dia, a conexão que temos isso com a eternidade. Portanto, nós, de forma bem resumida e bem simples, para que nós possamos entender com facilidade, os 6 dias da criação equivale exatamente 6 milênios da história da humanidade, em que nós estamos vivenciando. Nós estamos no ano 5.782, ou seja, nós estamos no 6º milênio. 6 dias da criação, no final do 6º dia da criação, veio o sagrado dia do Shabat, o 7º dia. No final dos 6 milênios, nós temos o 7º milênio, que é a redenção final com Mashiach, que é o descanso de tudo que está aí de errado, negativo, de sofrimento, de dor, doenças, mortes, etc. e tal. Onde Mashiach, na redenção final, 7º milênio, portanto, ele estará trazendo, assim como o Shabat semanal, você pode observar que no Shabat semanal, ali não tem observações para que você venha fazer preces por enfermidades, por problemas A, B ou C, etc. e tal. Nas preces do Shabat, que você tem no Sidur, você sempre está ali, numa conexão nas preces, você sempre está numa conexão de louvor e gratidão a Deus. Ou seja, assim como tem aquela famosa expressão no meio judaico, o povo judeu não somente guardou o Shabat, mas o Shabat o guardou. Por isso, essa é a grande realidade de hoje, a nação de Israel, a nação judaica, ser presente em todos os países, independe de conflitos, guerras ou o próprio governo, o próprio povo anunciar que são inimigos terríveis de Israel. É o caso do Irã, por exemplo, que nós vimos essa semana sobre a questão de Purim, com Esther e Mordecai. Os seus corpos estão enterrados lá no Irã. A tumba do profeta Daniel está lá. Serach, a filha de Asher, também tem o seu túmulo lá. Tem judeus de sinagoga lá e tem um judeu dentro do parlamento iraniano. Então, independe das nações terem ou vivenciarem conflitos A, B ou C, guerras, etc. Por enquanto, a presença judaica é uma realidade em todos os países. E nesse sentido, mostra para nós realmente que 6 milênios é a história da humanidade, corresponde aos 6 dias da criação. O 7º dia da semana, que é o Shabat, corresponde exatamente aos dias de Mashiach, a redenção final, onde Mashiach ele vai realmente restaurar, corrigir os 4 reinos. O reino humano, o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. Todas as coisas voltarão ao princípio, Bereshit, aquela glória, aquela majestade da criação nos dias do Gan Eden, o jardim do paraíso. E as coisas serão corrigidas, a terra será sarada, os animais, o reino animal será curado, o reino mineral será devidamente estabelecido nos seus níveis padrões da criação, O reino vegetal ele estará voltando à sua originalidade, sem enxertos, sem misturas de espécies, assim como também no reino animal. Hoje nós temos muitas espécies misturadas,
que não é bíblica, não tem aprovação divina nisso daí. Então serão tudo restaurado. E o reino humano, o próprio ser humano sendo curado de todos os seus defeitos, coisas negativas, dores, enfermidades, doenças, morte, etc. e tal. É o reino da redenção, ou seja, os dias de Mashiach. E no final do reino de Mashiach temos o Shemini, o 8º dia, que é superior a todos. Por isso, muito foi popularizado entre as nações o famoso número 8 deitado, né? Então, o número 8 deitado, eles trazem lá. O número 8 deitado, ele representa o infinito. Infelizmente, né, isso daí foi levado para meios, né, não tão, vamos dizer assim, não tão bons, né, mas levaram para meios aí escusos, obscuros, duvidosos e companhia limitada, para tirar as pessoas de uma visão real do que significa o 8º milênio, que de fato o 8º milênio, ele é o infinito. É onde vai se estabelecer na Terra, aqui neste planeta, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, o 8º dia, o 8º milênio, ele é infinito, como é o nosso Deus. Então, fechando dentro desse aspecto aí, né? Então, falando dentro disto, né? E pela graça e a misericórdia bendita de Hashem, nós estamos aqui, né, com essas duas famílias do Amapá e de Roraima. Então nós estamos aí presentes em todos os estados da federação. Então o movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, né, está aí se estabelecendo realmente dentro do Brasil, em todos os estados. Então por isso amanhã, primeiro dia da semana, nós estaremos trazendo aí esse estudo que é breve, bem objetivo, simples, fácil de entender, né? Desde uma pessoa mais simples até uma pessoa mais elevada culturalmente, é fácil de poder entender esta realidade. Quem é o Filho de Deus e qual é o papel dos Benei Noach nesta configuração? Então não percam amanhã, ok? Continuando aí então, nós temos aí também o Rodrigues de Maranhão, o engenheiro Claudemir Rodrigues de Piracicaba, interior de São Paulo, e família, né? O Diego Leonardo de São José dos Campos, né? A gente sempre menciona aqui um nome, mas todos eles é a pessoa que nós mencionamos e a sua família, ok? Então quando a gente fala o nome e não fala e família, mas tudo subentende isso daí, ok? Então sempre quando nós falamos o nome de alguém, isso já está subentendido como é ele e a família dele, obviamente, ou família dela, obviamente, ok? Então nós temos aí o Diego Leonardo, São José dos Campos, interior de São Paulo, né? O casal Berenice e Cássio Altafine, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? O Cleiton, de Teresina, Piauí, Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital, Sinésio Nogueira, da cidade de Mantena, Minas Gerais, o Felipe Almeida, da Vila Mariana, São Paulo, capital, o Arthur Henrique, Campo Grande, né? O Arthur Henrique, melhor dizendo, ele é do grupo da comunidade Benei Noach Brasil, não sei a cidade dele, ok? O Sérgio Xavier Ferreira, da cidade de Itacoatiara, lá no Amazonas, né? E nós estamos aí com a Inês Martins, de Pirajuí, aqui também a Maria Isabel Gouveia, lá de Lucélia, interior de São Paulo, o José Hélio Tavares, da cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Malu, lá da cidade, né, do distrito de São Sebastião, de Brasília, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Deixa eu ver se aparece aqui. Amém? Então tá aí, mais alguém chegando, é só dar um shalom aí para nós podermos identificar aqui, né? Infelizmente, nem todos, né, nem todos os nomes aparecem para mim aqui, né? Então, posteriormente a gente vai mandando um shalom aí.
ok? Baruch Hashem, vamos então para a nossa sétima aliá, mais mafitir, né? A sétima leitura e a leitura final da nossa paraxá semanal de sábado. Então nós estamos no capítulo 8, verso 30, e vamos até o verso 36 para completarmos a nossa paraxá semanal. Então, na continuidade da consagração do Mexicano e dos Kohanim, os filhos de Arão, e o Kohen Gadol, o próprio Arão. Então aqui nós temos, Moshe tirou parte do óleo da unção, junto com a parte do sangue do altar, e ele o aspergiu sobre Arão e suas vestes, e assim como sobre os filhos de Arão e suas vestes. E assim santificou Arão e suas vestes, assim como os filhos dele. Moshe disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne à entrada da tenda da reunião. Lá vocês a comerão, junto com o pão da cesta da consagração. Façam isso conforme eu ordenei, dizendo que Arão e seus filhos comam essas coisas. O que sobrar da carne e do pão, vocês devem queimar no fogo. E agora, né, verso 33 a 36, que é exatamente mafitir, né, a leitura final. Não deixe a entrada da tenda de reunião por 7 dias, até o dia final de seus dias de inauguração, porque a consagração de vocês durará agora 7 dias. Deus ordenou que o que fosse feito nesse dia deveria ser feito em todos os 7 dias para expiar por vocês. Permaneçam à entrada da tenda da reunião dia e noite durante 7 dias e guardem as ordens designadas por Deus, e vocês não morrerão, uma vez que isso é o que eu ordenei. Arão e seus filhos fizeram tudo que Deus lhes ordenou através de Moshe. E aqui nós encerramos a nossa leitura e o ouvir da leitura da paraxá semanal, né? Uma das palavras que os nossos mestres trazem aqui para nós compreendermos esta realidade aqui quando nós estamos rodeados por influências negativas, realmente é necessário desviar-se à direita ou à esquerda para encontrar métodos de combater a escuridão espiritual à nossa volta, ao mesmo tempo aprimorando nossa conduta religiosa pessoal. Então, nesse aspecto aqui, o que os nossos sábios eles comentam dessa passagem, a questão de realmente desviar-se para a direita ou para a esquerda, é no sentido de nós combatermos as influências negativas, bem como a escuridão espiritual. Nós temos aí a palavra, né, da Torá e dos profetas, que nos fala: ouvirá uma voz que te dirá, este é o caminho, andai nele, nesta reta, ok? Então, nesse aspecto aqui, os nossos mestres, eles trazem para nós a questão do desviar para a direita e para a esquerda, não você desviar-se no sentido de desobediência e de conduta, mas no sentido de você poder realmente combater as influências negativas e a escuridão espiritual. Isso significa que à sua direita e à sua esquerda há exatamente estas duas questões, influências negativas e escuridão espiritual, que representam pessoas que estão à sua direita ou à sua esquerda. E você precisa, como disse o Rebbe aos rabinos, vocês precisam sair realmente das suas sinagogas, certo? Sair do seu conforto e ir aos não-judeus para anunciar a eles a unidade e a unicidade de Deus. Então, é o mesmo caso que o Rebbe disse, orientou, e os rabinos fizeram. Eles saíram à sua direita e à sua esquerda para poder levar realmente um combate contra as questões de influências negativas e as questões de escuridão espiritual. E quando isso passou a ser real, então o que aconteceu? Expandiu-se pelos 4 ventos do nosso planeta
realmente o verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então hoje, a internet, por exemplo, ela está, graças a Deus, ela está cheia de tudo aquilo que é monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O judaísmo nunca se tornou tão público e nunca se tornou tão pesquisado como nos últimos 10, 15, 20 anos. E atualmente, mais ainda, não restam dúvidas, certo? Então, por isso que já lá na década de 50, 60, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele de fato teve uma visão profética, uma visão preciosa, onde ele já dizia, naqueles tempos, né, precisamos aprender a usar a tecnologia em nosso favor para divulgarmos aos não-judeus as 7 leis universais e a unidade e a unicidade de Deus para as nações. E, de fato, isso veio se expandir, principalmente nesses últimos 20 anos, de forma bem contundente, bem presente entre as nações. E, então, nós estamos vivenciando essa realidade aí, ok? E, então, isso significa que nós estamos vivenciando, de fato, aquilo que o nosso Rebbe disse. Nós somos a geração de Mashiach, ok? Não perca amanhã. Quem é o Filho de Deus e qual é o papel dos Benei Noach nessa configuração? Muito precioso. E também, né, o Rashi comenta sobre essa passagem aqui, que o Moshe Rabbeinu, né, o nosso mestre Moshe, ele usou uma única roupa branca e simples e destituída de qualquer realce ou cor. Ou seja, Moshe, que fez tudo isso durante os 7 dias da consagração do Mishkan, mais a consagração dos Kohanim, o Kohen Gadol, né? Durante 7 dias ele montou e desmontou o Mishkan. E durante os 7 dias ele fez ali realmente as oferendas de consagração de Arão e seus filhos. E durante os 7 dias Moshe ele vestiu uma roupa simples, branca, sem nenhum requinte, sem nenhum realce ou cor. Então, mais uma vez, dentro desse aspecto, vem mostrar a grande humildade de Moshe. Entre outras coisas, é dito pelo próprio Deus, e isso confirmado através dos milênios, não há um profeta como Moshe. Então, a humildade de Moshe, de fato, é algo fantástico, né? E isso deu realmente, sem sombra de dúvidas, a ele, por assim dizer, o grande privilégio, né? Moshe, ele foi sepultado pelo próprio Deus, né? E 3 anjos acompanharam Deus nesta ação do sepultamento de Moshe, né? Então, também no tempo propício, no momento adequado, vamos assim dizer, né? Vamos trazer aqui o que a Mishnah e o Talmud fala sobre o dia da morte de Moshe. É também algo fantástico de nós sabermos e conhecermos essa realidade aí. Ok? Então, realmente, Moshe, ele estava, de fato, numa grande humildade nas suas ações, né? Uma pergunta, Moshe, ele era Kohen Gadol? Não. Moshe era Kohanim? Não. E como que ele fez tudo essas coisas aqui, que é da competência do Kohen Gadol e dos Kohanim? Simplesmente Moshe estava acima de tudo isso. E ele nunca perdeu a sua humildade. Então isso mostra para nós uma realidade. Jamais podemos perder a humildade. Por isso Salomão fala em Michelet, Provérbios, dizendo que antes da honra vem a humildade. Então, se porventura alguém é honrado, não porque ele procura a honra, mas é porque ele vive a humildade, ele é humilde. Então, a pessoa é honrada. Por isso que os sábios dizem que quem procura a honra foge dele. Mas quem não procura a honra e vive com humildade, a honra o persegue. Então, esta é a realidade sobre questão de humildade e honra.
e Moshe estava acima de todas essas coisas. É um exemplo realmente para nós que, seja o que for, aconteça o que acontecer, nós não podemos perder a nossa humildade diante de Deus, para com Deus e para com o nosso próximo. Amém? Ok, então é isso daí. Numa palavra ainda mais elevada, temos aí a palavra do nosso Rebbe, sobre a nossa aliá, né? Essa aliá de hoje, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre levar a criação à sua plenitude. Quem é o Filho de Deus e qual é o papel do Bnei Noach nessa configuração para esta última hora? Nós vamos ver amanhã isso daí, ok? Então, o nosso Rebbe diz aqui, levar a criação à sua plenitude é uma responsabilidade dos judeus e dos não-judeus que estão vivendo a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, o nosso Rebbe diz assim, Deus disse a Moshe para orientar Arão e seus filhos sobre todas as coisas. Então, Deus consagrará vocês por meio destes rituais durante 7 dias. Durante 7 dias, Arão e seus filhos não podiam sair do Mishkan. Eles permaneceram 7 dias durante o Mishkan. Se porventura alguém se ausentasse do Mishkan, ele morreria. Então, por isso, Moshe disse, para que não morra, estas são as regras que Deus estabeleceu. E eles ficaram lá 7 dias no Mishkan, na porta do Mishkan, durante 7 dias, né? Então nós vemos aí realmente algo fantástico, os milagres de Deus juntamente com a ação humana, né? Então, dentro desse aspecto aí, as coisas realmente são milagres. Por exemplo, Moshe tinha que montar e desmontar o Mishkan durante 7 dias. E Arão e seus filhos não podiam sair da porta do Mishkan. E aí? Se tinha que montar e desmontar o Mishkan. Então, os milagres, eles são fantásticos. Só Deus pode realizar milagres, né? Nós temos aí também dentro de um aspecto, né, em que Deus manda Moshe trazer, né, reunir todos os varões dentro do espaço do Mishkan, ali em torno do Mishkan, no pátio externo do Mishkan. Esses homens que Deus manda Moshe reunir ali são os 600 mil contados na saída do Egito. Como iria caber 600 mil homens se o espaço não era para isso? Mas Deus fazia milagres e todos os 600 mil homens estavam presentes dentro, pro lado de dentro das muralhas, por assim dizer, do Mishkan, no pátio externo. E todos cabiam ali. Tinha um momento em que todos precisavam deitar realmente numa dedicação, consagração para Deus. E como se 600 mil mal coubessem em pé, agora tem que deitar. E eles deitavam e cabiam 600 mil homens. Então são milagres que Deus faz quando o ser humano ele vai em direção à obediência à vontade divina. E os milagres acontecem. Se o espaço fosse suficiente para 600 mil homens em pé e deitados, então não precisaria de milagre. Deus não precisaria fazer nada. Mas Deus fazia. Por quê? Porque os homens se colocaram em obediência. E quando nós nos colocamos em obediência à vontade divina, através das nossas 7 leis universais e aquelas 5 bases que nós temos, Deus faz acontecer milagres. Então, por isso, a palavra inicial do Rebbe Deus é tudo, tudo é Deus. Nesta paralela, quando elas se encontram, nós encontramos Deus. E isso significa o quê? Como que nós podemos unir essas duas linhas paralelas? Quando nós nos colocamos em obediência à vontade divina. Quando nós nos colocamos em obediência à vontade divina, então as duas paralelas, elas se encontram, se conectam.
e Deus faz os milagres. Então, por isso, sempre fala de forma bem simples, façamos a nossa parte para que Deus possa fazer a dele. Está em nós essa decisão. Então, de acordo com esta questão toda, assim sendo, né, então, o mundo foi criado, a presença de Deus repousava sobre a terra, contudo, as más ações de sucessivas gerações expulsaram realmente a presença divina para âmbitos espirituais cada vez mais distantes de nós, dos seres humanos. Esse processo começou a ser revertido por Avraham e foi concluído com a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Assim sendo, os 7 dias dos rituais de inauguração devolveram ao mundo ao seu estado original de integridade e santidade, tal como ele era durante os 7 dias originais da criação. No entanto, ao analisarmos com mais profundidade isso, nós vamos ver que os rituais de consagração levaram o mundo a um nível de integridade ainda maior do que o mundo de então, nos dias da criação. A revelação divina que acompanhou a construção do Mishkan acabou superando a escuridão espiritual que tinha se espalhado pelo mundo devido ao distanciamento progressivo da presença divina. Isso sem falar realmente da escuridão espiritual em que o mundo foi mergulhado com o episódio do bezerro de ouro. Lembra que nós acabamos de falar aqui sobre a questão do comentário dos nossos sábios, desta leitura aqui, 7ª e a leitura final da nossa paraxá semanal, onde nos falaram sobre influências negativas e escuridão espiritual? Aqui o nosso Rebbe está trazendo isso daqui. E nesse aspecto aqui, a escuridão espiritual, ela aconteceu exatamente com o episódio do bezerro de ouro. O mergulho da escuridão espiritual. Assim sendo, do mesmo modo, ao centrarmos a atenção em nossa missão divina de transformar nossas vidas no Mishkan, as nossas vidas no Mishkan, as nossas vidas no tabernáculo de Deus. Ou seja, num ambiente em que Deus se sinta em casa, estaremos alcançando um nível de consciência divina para que Deus se sinta em casa. E essa nossa consciência divina, ela é superior ao que possuímos originalmente. Então a nossa consciência original, que nós temos no nosso nascimento, a partir do momento da nossa concepção, em que a alma divina já se estabelece naquele momento da fertilidade, do sêmen e do óvulo. Então, essa consciência, ela é a consciência natural. Mas quando nós vamos para o âmbito realmente superar as influências negativas e a escuridão espiritual, então a nossa consciência, ela se torna uma consciência superior, porque ela se torna uma consciência divina, mais apurada do que antes. Quando nós temos a fecundação, o nascimento, nós temos a nossa consciência divina, de uma certa forma, por assim dizer, adormecida. Ela é real. A nossa consciência divina, ela existe. É por isso que sempre o ser humano diz, estou procurando alguma coisa, ainda não entendi o que, mas eu estou procurando e vou encontrar isso. É a nossa consciência divina que estava nos despertando, e assim ela o faz para com cada ser humano, para buscar alguma coisa que a complete. Não importa se a pessoa tem pouca ou quase nada no seu campo material e financeiro, ou aquela que muito tem no mesmo campo material e financeiro.
mas seja ela sem presença divina, as pessoas sempre estarão procurando alguma coisa para preencher a sua vida. É a consciência divina superior, mais apurada. Então as pessoas, elas procuram. Quando elas encontram o canal correto, quando elas encontram pessoas certas para realmente mostrar-lhe este caminho, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então quando ela tem esse contato, então essa pessoa diz, cheguei em casa. E aí você realmente se transforma em um mexicano, um tabernáculo para Deus. E Deus, ele vem nessa consciência divina mais apurada, mais superior, e Deus sente-se em casa. A presença divina em nossas vidas, na tua vida, é uma presença divina onde Deus, ele diz, estou em casa. E a pessoa em si, ela também diz a mesma coisa. Agora eu me encontrei. Agora, tudo é Deus. Melhor dizendo, Deus é tudo. E tudo é Deus. Então, nessa paralela, agora nos encontramos. Encontramos Deus e encontramos a nós mesmos dentro de uma configuração de alma divina. Então, por isso, realmente, o mexicano interior, ele precisa ser uma realidade para que a nossa consciência divina seja cada vez mais apurada e mais superior e espiritual. O alerta é cuidado com o sistema, o establishment, o globalismo que existe lá fora. Eles querem tirar essa consciência divina de você. Então, cuidado com isso. Nosso retorno a Deus afeta as nossas 7 emoções básicas da nossa alma, assim como os rituais de consagração dos Kohanim tinham que ocorrer ao longo de 7 dias completos, ou seja, é para corrigir todas as emoções básicas do ser humano, isso que representa. Por isso que nós temos aí, né, num nível mais apurado, vamos assim dizer, ou elevado, ou mais espiritual, né, os 7 dias, amanhã nós teremos o início da Parashá Shemini, o 8º. Já falamos alguma coisa já anteriormente sobre isso daqui. Então, essas 7 emoções, elas estão conectadas diretamente ao ser humano. Por isso, 6 milênios da história da humanidade, o 7º milênio, os dias de Mashiach, onde será apurado, aperfeiçoado e colocado todas as coisas no seu devido lugar, não só no reino animal, vegetal e mineral, mas no ser humano, o reino do ser humano. Onde no 7º milênio, no 7º dia, vai se completar, de fato, esse aperfeiçoamento nos dias de Mashiach de todas as emoções dos seres humanos. Então os seres humanos não terão, nos dias de Mashiach, sendo corrigido, então não haverá mais a questão de animosidade, uma pessoa contra a outra, inveja, ciúmes, contendas, não haverá conflitos, guerras entre os seres humanos. Porque no 7º milênio, nos dias de Mashiach, se completará essa consagração do ser humano para com Deus. E o 8º milênio é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, onde plenamente o mundo será estabelecido como a moradia de Deus, plenamente, perfeitamente. Então, amados, as leis, né, por assim dizer, os preceitos sobre os sacrifícios, a consagração do mexicano tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit HaMikdash, e a consagração do Kohen Gadol e dos Kohanim tem tudo a ver com os judeus e tudo a ver com os não-judeus que estão seguindo e buscando e vivendo o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, com as suas 7 leis universais. Tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver conosco. Então, por isso, de forma alguma,
podemos voltar lá atrás. A nossa caminhada sempre é para frente. Por isso a ordem é em frente, em marcha. Como disse Deus na passagem do Mar de Juncos. Não te mandei eu? Em frente, em marcha? Não é um momento de rezar, é um momento de agir. Diga ao povo, em frente, em marcha. Ah, mas o mar está ali. Negativo. A ordem é explícita. Deus disse, Deus fez a promessa. Vos conduzirei em segurança até a terra prometida. Então, por isso, lançaram-se nas águas e o mar se abriu. Ou seja, mais uma vez, quando o ser humano se coloca em marcha, em obediência à vontade divina, os milagres acontecem. Eu quero milagres para a minha vida. Normalmente nós falamos. Mas a decisão dos milagres está em nós. Não em Deus. Deus ele só precisa que nós demos o primeiro passo para os milagres acontecerem. Deus sempre está pronto para fazer milagres nas nossas vidas. Sempre está pronto. Nós só precisamos tomar a atitude do primeiro passo. Emuná e bitachon, fé e confiança. Ele não nos mandou seguir em frente? Vamos em frente. O mais, de fato, ele fará acontecer. Por isso, amados, um bom encerramento de Shabat para você e família, né? A nossa Havdalah, separação do 7º dia para os 6 dias comuns, acontecerá às 18h52, de acordo com o fuso horário de São Paulo com Brasília, ok? Então, 18h52, de acordo com a sua região. Olha aí o seu fuso horário para poder ver aí esse encerramento do Shabat. Que você, sua família, todas as comunidades, tudo aquilo que você for fazer nesta nova semana, que sejam com as bênçãos divinas, em obediência, para que muitos milagres possam acontecer na tua vida e em tudo aquilo que você fizer. Por isso, seja forte, seja luz, seja ousado em seguir em frente. Shalom, shalom. Até amanhã.